Bem, a gente está começando mais uma programação aqui no canal Viver Brasil. É uma alegria estar te recebendo. Meu nome é Gustavo César Oliveira e a gente está desde janeiro de 2022 com a missão de levar informação de qualidade, conteúdos que realmente façam a diferença na vida de quem estiver assistindo. E desde janeiro de 2022 a gente está sendo distribuído para Belo Horizonte, para Betim, para Contagem, para Nova Lima, para Sabará, para Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia. A cada uma dessas cidades o nosso compromisso renovado de realmente buscar termos, conteúdos que realmente façam a diferença. E nesse momento o Brasil está passando por uma transformação. Eu estou tendo a alegria de receber aqui no canal Viver Brasil um dos deputados que mais atuam pelo desenvolvimento do nosso país, pelo desenvolvimento de Minas Gerais, ao longo da sua trajetória como deputado federal, que se inicia em 2003, e ele sempre realmente muito ativo, muito dedicado e sempre com postura de um grande parlamentar, um grande representante do povo mineiro e o povo brasileiro. É uma alegria estar te recebendo aqui, meu caro Reginaldo Lopes. Desses 23 anos aí que você tem de caminhada, pelo menos os 23 eu tenho acompanhado, tenho visto e tenho realmente reconhecido como um trabalho diferenciado. Independente a partido, independente a posições ideológicas, você realmente, dentro do que a gente tem da política em Minas Gerais, se tornou uma das melhores referências em postura, em competências, e não é à toa que você está aí ao longo desses últimos anos todos. Mas agora, em específico, muito vinculado à questão da reforma tributária. Então, muito bem-vindo a esse momento especial CVB aqui no canal Viver Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que quem estiver assistindo vai ter um entendimento muito amplo, muito qualificado sobre o que vai ser a reforma tributária no Brasil. Muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, pelo convite e, de fato, o canal Viver Brasil presta um serviço de utilidade pública relevante ao pautar a reforma tributária, porque a reforma tributária ela vai, de fato, mexer com a vida de todos os brasileiros, porque nós estamos falando da reforma do imposto que todos pagam, que é sobre consumo, né? Então, é importante a gente trocar ideias, saberes um pouco sobre essa reforma. Então, muito obrigado pelo convite. Reginaldo, sobre a sua trajetória, ela é muito clara aí ao longo desses mais de 5 mandatos, né? 6 mandatos. 6 mandatos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação como político. Eu sei que você tem origem na região de Lavras. Como é que foi essa sua caminhada inicial até você se tornar deputado federal? Por que eu estou te perguntando isso? Não é à toa que você foi alçado aí a relator da reforma tributária, não é à toa que você tem participado disso ativamente. Explica um pouquinho para o nosso telespectador e telespectadora essa sua formação até você se transformar deputado em 2003, e aí a gente fala um pouquinho sobre essa caminhada até 2024 e foca na questão da reforma. Então, Gustavo, é uma boa oportunidade para falar um pouco da nossa trajetória, né? Eu sou filho de trabalhadores rurais, saí de um distrito que é entre Bom Sucesso, Oliveira e Santiago, né? Chamada ali Chapada, Carapuça, e mudamos então para Bom Sucesso. A minha mãe falou com meu pai: olha, tem que levar esses meninos para estudarem, porque de fato eu costumo brincar que meu pai, como trabalhador rural, tinha um pedacinho de terra que a vaca ficava de um lado e o rabo do outro, né? Então era muito pequenininho, então era na verdade uma propriedade pequena. Então minha mãe falou: vamos estudar os meninos, e a gente saiu da zona rural para a cidade. Fomos morar em Bom Sucesso, que é a capital de Lavras, eu costumo brincar, né? Em torno ali do Campo das Vertentes, né? Eu costumo dizer que mineiro não nasce num lugar, mineiro nasce perto de outro, né? Então eu nasci entre São João del Rei e Lavras.
É Campo das Vertentes? Campo das Vertentes. E início do sul de Minas, né, do sudoeste. E quando nós chegamos em Bom Sucesso, imagina, meu pai trabalhador rural, minha mãe dona de casa e 7 meninos, 7 filhos. Então eu comecei a vender picolé nas ruas com 8 anos de idade. Depois eu me tornei vendedor de padeiro, eu entregava pães nas casas, 5 horas da manhã. Depois fui balconista, depois fui padeiro. Quando eu me formei, trabalhei 10 anos na mesma padaria, né? Quando eu me formei no ensino médio, passei no vestibular na cidade de São João del Rei. Fui estudar Ciências Econômicas. Por lá eu fiquei 5 anos, me formei em Economia. Depois fui fazer pós e tive várias outras atividades econômicas, né? Trabalhei como professor, fui pesquisador, e até a nossa candidatura como deputado federal em 2002. Você tinha quantos anos? 28 anos. Aí eu fui eleito deputado federal, no primeiro mandato junto com o presidente Lula. Depois, a generosidade dos mineiros me reconduziram por 6 mandatos. Então, eu estou no 6º mandato, 23 anos como deputado federal. E nessa trajetória, eu sempre... Sempre mais do que 100 mil votos, né? Sempre nos últimos 4 eleições, eu fiz mais do que a legenda, 200 mil votos, né? Um pouco próximo de 200 mil votos, já tive 300 e poucos mil votos. Mas generosidade do povo mineiro, que reconheceu um pouco o nosso trabalho. Mas, de fato, eu lido com a questão econômica desde lá de Bom Sucesso, entregando, vendendo picolé, entregando pães, sim, depois balcão, então eu sempre tive uma realidade com o mundo econômico. E eu sempre achei o nosso sistema tributário muito confuso. Apesar que quando eu chego na Câmara dos Deputados, muito jovem, eu queria discutir economia, mas não tinha espaço. Conta um pouquinho desse trajeto aí, dos 28 anos até agora. Então, no Congresso, eu queria atuar na área econômica. Eu tinha me formado em economia, tinha feito pós em economia. Você tem um vínculo com a educação também, sim, muito forte, né? Muito forte com a educação, porque eu fui líder do estudantil, seja no ensino médio, e fui líder do estudantil na universidade. Então, quando eu cheguei na Câmara, eu queria até atuar na área econômica, mas estava lá o Delfim Neto, nas comissões, eles olharam assim, esse menino é muito jovem. Então eu falei, deixa eu criar a Comissão da Juventude. Então naquele momento eu acabei caminhando para fazer o Estatuto da Juventude, ajudei a fazer o ProUni, e ali você faz isso de fato, você cria a Comissão da Juventude na Câmara dos Deputados. Não existia. Comissão, nunca existiu. Então criei uma comissão, estudei, apresentei mudanças. E essa comissão está lá até hoje? Apresentamos a emenda na Constituição, alterei a Constituição brasileira para reconhecer o jovem como um sujeito de direito, criamos o ProUni, o FIES, o Primeiro Emprego, o Pronatec, criamos um conjunto de políticas públicas para a juventude. Então, foi o primeiro grande trabalho. Eu criei, presidi, entreguei um conjunto de resultados para a sociedade brasileira. E uma coisa interessante, Gustavo, o Brasil, naquele momento, tinha a juventude mais pessimista do mundo. Depois de 10 anos, o Brasil passou a ter a juventude mais otimista do mundo, porque criou muita oportunidade nas universidades federais, nas escolas técnicas, empregabilidade, houve outra inserção dos jovens no Brasil. Paralelamente a esse debate, eu também criei o projeto mais ousado de combate à corrupção, porque às vezes as pessoas falam corrupção de maneira mais demagógica. Corrupção se combate com tecnologia, com a tecnologia da informação, com boas legislações, com cultura nova de gestão. Eu sou autor da Lei de Acesso à Informação Pública. Hoje não tem nenhuma investigação no Brasil que não começa pela LAI, de acordo com a Lei de Acesso à Informação Pública. Então, minha autoria, tenho muito orgulho, completou agora 12 anos, mais de 1 milhão de acessos de informações só no governo federal, 99,99%. Se você solicitar informação, você recebe informação. Depois, fiz a nova lei sobre drogas. Depois, fiz a reforma do ensino médio. Quem apresentou todo esse texto, eu criei uma comissão, estudei, apresentei o novo ensino médio com foco na formação técnica e tecnológica, né, as áreas do conhecimento, reorganizei, que agora vai iniciar a reforma, né? Então, eu sou um reformista, né, que eu fiz a reforma na lei de drogas, reforma no ensino médio, reforma no sistema de segurança pública, a primeira CPI que investigou assassinato de jovens negros e periféricos e criar uma agenda antirracista foi em 2015. Também apresentei o SUSP, criou o Sistema Único de Segurança Pública, vários conjuntos
de legislações, eu atuei no campo da segurança pública, apesar que eu acho que ninguém sabe, o eleitor não tem muita informação sobre essa atuação, e eu falo pouco sobre isso. E agora eu topei o desafio de fazer a reforma tributária. Eu lembro quando eu contava assim para as pessoas, o próprio presidente Lula, eu falei para ele que eu queria, quando eu coordenava a bancada em 2022, coordenei a campanha dele no estado de Minas, coordenei nacionalmente, e quando ele me perguntou o que eu ia fazer em 23, eu falei, presidente, eu queria coordenar a reforma tributária, que eu acredito que será a maior entrega, a reforma mais estruturante para o setor produtivo brasileiro, porque dá ganho de produtividade, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí o presidente falou, mas tem mais de 40 anos, ninguém conseguiu fazer, eu brinquei com ele, eu serei mais um que não vou conseguir então. E quando também combinei com o presidente Arthur Lira, que eu queria coordenar, que ele me perguntou, você não vai ser ministro, o que você está pensando? Eu falei, presidente, vamos topar o desafio de fazer a reforma tributária? Ele falou, mas nunca foi aprovado, será que dá certo? Vamos juntos. E ali, em fevereiro de 2023, eu assumi a coordenação da reforma tributária. Que essa foi a primeira etapa do que traz a gente aqui hoje, em 2025. Sim, a regulamentação. Dia 16 de janeiro de 2025 foi quando foi sancionada pelo presidente da República. Sim. Mas antes disso, tem esse processo aí que você vai contar ele agora. É interessante. Então, em fevereiro, o presidente Lula... De 2023. O presidente Lula, então, na reforma administrativa, ele cria a Secretaria de Reforma Tributária, nomeou para coordenar o ministro Fernando Haddad, e o ministro Fernando Haddad nomeou um secretário especial, que é o Bernardo Api. Isso. Por dentro do governo. Que nós combinamos, tem que ter uma articulação. Se 40 ministros falarem sobre a reforma tributária, vai ter muitas informações cruzadas, vai dar muito ruídos. E os ruídos acabam com o projeto de país. Ruídos poderia ser chamado de fake news. Nenhum projeto de nação para de pé com mentiras, com boato, com fofocas. Então vamos concentrar na coordenação do ministro Fernando Haddad por dentro do governo. E no parlamento, o presidente Arthur Lira e o partido me indicou, eu me tornei coordenador da elaboração da reforma tributária. Porque, como nós estamos criando um novo imposto, nós estamos juntando todos os impostos, 5 impostos, 3 federais, 1 municipal, 1 estadual, que é o IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS, então você está fazendo uma fusão dos 5 em um único imposto, que é o Imposto de Valor Agregado, chamado IVA, era necessário, então, uma emenda constitucional. Então, antes de apresentar a emenda constitucional, nós criamos um grupo de trabalho sobre a minha coordenação, a relatoria foi o deputado Aguinaldo Ribeiro, então nós percorremos o Brasil, conversamos com todos os setores produtivos, sabia que eu tive apoio do governador Zema, com um vídeo ao lado dele declarando apoio, com um vídeo do lado do governador Tarcísio, um vídeo do lado do governador Cláudio Castro, fui em todos os estados, recebi apoio de todos os governadores e o mais importante, mesmo com as desconfianças e as particularidades de cada setor econômico, eu recebi apoio da Confederação Nacional do Comércio e Serviços, da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional da Indústria, de Turismo, todos os setores. Realmente, neste momento de 2023, eu vou fazer aqui um testemunho público, eu realmente lembro que muitas pessoas estavam falando que estavam, de alguma maneira, se relacionando ali com você. Conversando. Pessoas de setores diferentes da área produtiva. Várias. Tive a várias alegria pessoas. de debater na Conexão Empresarial Várias pessoas. em Araxá, coordenado pelo seu pai, Sim. Paulo César Oliveira, e a gente fez ali com todos os setores econômicos o debate. Então a gente conseguiu, eu costumo falar, eu falei lá na sanção presidencial com o presidente Lula, que quando começou a reforma, eu procurei o setor agro, né, a bancada ruralista, falei, olha, o setor de comércio e serviços que tinha muita desconfiança, falei, vamos fazer o seguinte, todo mundo concorda que o sistema tributário faliu o atual. É o pior sistema do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Entre 193 países reconhecidos pela ONU, o Brasil estava na posição de 184 como o pior sistema, entre os 10 piores sistemas. Eu perguntei a todos e pedi apoio. O Brasil estava no lugar 184? Dos piores sistemas, mais complexo, mais judicializado, com insegurança jurídica, que ninguém compreende o que paga de imposto. E uma das 10 principais economias do mundo. Entre as 10 piores sistemas tributários. E aí eu pedi, então, voto de confiança. Eu posso declarar que vocês concordam com a reforma, ressalvado o destaque, falar, se você falar que tem destaque, eu posso. E ressalvando destaque, ou seja, ampliando o diálogo e fortalecendo as convergências. E conversando mais ainda naquilo que não há convergência, buscando
resolver os dissensos, nós conseguimos a unidade e votamos uma reforma que ninguém acreditava. No momento que a política está polarizada, nós conseguimos promulgar a emenda constitucional no dia 20 de dezembro de 2023. O Congresso Nacional, sobre a presidência do mineiro Rodrigo Pacheco, junto com o presidente Arthur Lira, com a presença do presidente Lula, ministro Fernando Haddad, eu como coordenador da reforma, os relatores, Eduardo Braga e o Aguinaldo Ribeiro, nós promulgamos a reforma tributária. Então, o que nós fizemos nesse ano de 2024 foi regulamentar essa mudança constitucional. Que começou em 23. Que começou em 23. Aí, em 24, eu fui nomeado relator da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E aí nós regulamentamos o novo sistema tributário. Então, o que eu quero dizer para todos os nossos telespectadores é que nós fizemos a maior e mais estruturada e ousada reforma para o setor econômico do Brasil nos últimos 40 anos. Pelo que você está falando, escutando 100% da sociedade? Da sociedade. Eu ouvi mais de 2.000 empresários, setores produtivos, conversei com todo mundo. Começava assim 6 da manhã, terminava meia-noite. Nós conversamos com todo, audiências, as 3 maiores audiências da história da Câmara dos Deputados. Foi a sobre imposto seletivo, com 46 convidados num único dia. O debate sobre gênero e tributação, com as tributaristas, mulheres brilhantes, que contribuíram, 36 mulheres, e o meio de pagamento, esse novo modelo, que vai ser o split payment, que poderia dizer pagamento do imposto instantâneo, um PIX para cobrar o imposto, com 32 pessoas. Nós, em 3 meses, na regulamentação agora, eu consegui bater todos os recordes de todas as histórias das audiências públicas na Câmara dos Deputados. Então, nós ouvimos, construímos muito consenso para chegar nesta reforma. E quando eu falo que ela é a maior e mais ousada reforma para os setores econômicos, nos últimos 40 anos, equipara essa criação do Plano Real. O Plano Real, ele é, na verdade, estabilizar a moeda, dar credibilidade. Um país que não tem controle da inflação, não tem moeda estabilizada, é muito difícil a sociedade precificar preço, planejar. E acaba que a inflação, ela prejudica os mais pobres. Mas esta reforma tributária, ela tira custo de produção. Olha que interessante, é a primeira reforma que você vai dar ganho de produtividade aos setores econômicos. E por que eu posso dizer isso? Eu vou explicar. O imposto hoje é cobrado assim. Você vai começar a explicar o imposto, não é isso? É. Ok, então eu vou te pedir alguns segundos para você que está assistindo a nossa programação com a entrevista com o deputado federal Reginaldo Lopes, que é relator da reforma tributária que foi promulgada agora pelo presidente Lula no dia 16 de janeiro de 2025. Nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco, mas acompanhado de vários convidados que a gente vai ter aqui perguntando ao Reginaldo, ao deputado Reginaldo, algumas questões da reforma tributária. Entre esses nossos convidados, eu vou agradecer aqui já ao Joselder da Mata, que é presidente da Comissão Tributária da OAB Minas Gerais, ao doutor Henrique Salvador, que é presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei, ao Daniel Miranda, que é o CEO do BH Airport, um aeroporto enorme da nossa cidade, que neste 2024 bateu todos os recordes com mais de 12 milhões de passageiros, ao Salvador Ohana, que é presidente do Cindy Lojas de Belo Horizonte e fundador da Clus Moda Masculina, ao Antônio Salvo, que é presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENG, e ao Daniel Katz, que é vice-presidente da Câmara do Mercado Imobiliário e responsável pela Katz Engenharia. Então, em alguns segundos, a gente volta com o especial CVB e o deputado federal Reginaldo Lopes, para aí sim te detalhar o que é e o que a gente pode esperar da reforma tributária, e vamos passar também pelo Propag. Então, em alguns segundos, a gente está de volta aqui no canal Viver Brasil.